Olá, hoje 28 de dezembro de 2016. Economizar e fazer o dinheiro render, principalmente em época de crise, é o desejo de qualquer pessoa, né? O Acessa São Paulo tem um minicurso online gratuito que ensina a controlar as finanças pessoais. O curso conta com uma série de dicas dadas por especialistas em finanças, preparados para ajudar os interessados a chegar ao objetivo. Uma boa opção para usar bem o dinheiro do 13º salário, né? Os minicursos são divididos de 3 a 5 aulas. Cada aula não leva mais que 15 minutos. Um atestado de 3 horas é gerado automaticamente após a conclusão. Os interessados podem acessar o site, que é o acessasaopaulo.sp.gov.br/educação e, em seguida, clicar em cursos e depois em minicurso. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Comitiva de parlamentares da província chinesa de Fujian visita o Parlamento Paulista. Eles querem estreitar os laços comerciais entre os dois países. O Parlamento Paulista promoveu a entrega do prêmio Zumbi dos Palmares, a partir de agora no Jornal da Assembleia. O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, o vice Bruno Covas, ambos do PSDB, e os 55 vereadores eleitos este ano foram diplomados aqui na capital paulista. Eles tomam posse no próximo domingo, 1º de janeiro. Na diplomação, 55 vereadores, o vice-prefeito e o prefeito de São Paulo. Prevista nos artigos 215 e 218 do Código Eleitoral, a diplomação marca o encerramento do processo eleitoral de 2016 e habilita os candidatos a tomar posse no dia 1º de janeiro. Sem o diploma, eles não poderiam assumir o cargo. Há uma esperança muito grande de que sejam, em primeiro lugar, o prefeito um gestor que consiga acertar as questões da cidade, deixar uma cidade limpa, ordeira, que possa gerir os contratos com a mesma eficiência que se conduziu na vida privada, enfim, que ele atenda aquilo que todos nós esperamos e que o levou à eleição no primeiro turno. Eu, particularmente, tenho não só confiança, mas certeza de que ele será um dos maiores prefeitos da história de São Paulo. Com relação aos vereadores também, houve uma renovação na Câmara, que também a Câmara possa funcionar com eficiência, atender aos pleitos do governo municipal, viabilizando a gestão, que se a Câmara não apoiar, o prefeito não consegue, e sem qualquer política de tomar lá da cá, que aliás, como fez a Assembleia Legislativa e está fazendo com o governador Geraldo Alckmin. Aprovamos os projetos, todos os projetos do governador foram aprovados, ele não tem nenhum pendente na Assembleia e não precisou pagar um centavo de emenda parlamentar. Não existe política do toma lá da cá. A gente espera que a Câmara Municipal reflita essa nova tendência também da política. A cerimônia contou com a casa cheia e com a presença de autoridades e parlamentares. O senhor com uma filha aqui fazendo parte desse quadro, né, deputado? Sim, a Adriana Ramalho foi uma vereadora, a 8ª mais votada do partido, a bancada fizeram 11, e a 35ª aí, dos 55. Vai assumir a partir do dia 1º, e nós com certeza vai fazer um ótimo trabalho para o povo de São Paulo, vai trabalhar, já teve uma reunião com o prefeito, para que nós possamos, através do seu trabalho, atacar as áreas mais necessitadas, as áreas de prioridade, principalmente as pessoas mais simples e as pessoas com deficiência, e também trabalhar na área da habitação. Isso era um compromisso que o Dória fez durante a campanha, e estamos, quem sabe, até retornando com os mutirão do Mário Covas, criado pelo saudoso Mário Covas, e que nós possamos caminharmos aí na luta por aqueles mais necessitados. Comitiva de parlamentares da província chinesa de Fujian fez uma visita ao Parlamento Paulista. O objetivo do encontro? Estreitar os laços comerciais entre os dois países. A China importa cerca de 200 bilhões de produtos brasileiros. O deputado Jogiato, do PMDB, recebeu a comitiva que veio conhecer o Parlamento Paulista e estreitar ainda mais os laços entre os dois países. A província de Fujian tem uma área de 139 mil quilômetros quadrados, com uma população que passa dos 36 milhões de habitantes. A ministra de Fujian, Lei Chun-mei, disse que tem muito imigrante da província aqui no Brasil. Por isso, a importância do intercâmbio, da parceria entre o estado de Fujian e o estado de São Paulo, e que a amizade
só fortalece o crescimento econômico, social e cultural entre Brasil e China. 他们长期以来对我们在圣保罗州的华侨的关心、支持和帮助。 O deputado Jogiato falou da visita e dos laços que podem ser de grande valia para os dois países. Essa parceria vai fazer com que o Brasil se desenvolva muito, porque nós temos nossos produtos, nós temos soja, açúcares, nós temos petróleo, nós temos minério, nós temos ferro, temos tantas coisas que a China precisa. E a China tem a tecnologia, tem as fábricas, tem que pode nos mandar, inclusive, até trens, né? Nós precisamos muito da ferrovia. E a China faz 100 quilômetros de ferrovia em coisa de 1 ano, 2 anos. Então, a tecnologia dele é muito avançada, muito grande. E nós precisamos disso aí. Então, essa visita a Assembleia Legislativa fortalece o relacionamento não só do Estado de São Paulo, com o Estado de Fujian. Fortalece esse relacionamento com dois países irmãos, que é Brasil e a China. Ao final da conversa, pose para fotos e a troca de presentes como forma de marcar o encontro entre os dois estados, São Paulo e Fujian. Profissionais e portadores do diabetes se reuniram aqui no Parlamento Paulista para discutir um assunto importante. Os glicosímetros, que são aqueles aparelhos usados para medir o nível de açúcar no sangue. Muitos deles apresentam defeitos e colocam em risco a saúde das pessoas. A discussão é a precisão dos resultados apresentados nos testes feitos pelos aparelhos. Nosso grande desafio é tentar ajudar a nossa agência nacional a como é que ela vai registrar esses equipamentos que sejam precisos. Porque, veja, a agência nacional registra o equipamento e aí compra seu equipamento. Ele é adequado, não é adequado? Então, acho que um primeiro desafio seria este, né? Ajudar a agência nacional a que ela consiga cobrar do fabricante dados que lhe forneçam uma garantia desta linearidade de resultado. O convite para que especialistas viessem até a Assembleia debater o tema partiu do deputado Gil Lancaster, do DEM. Ele é autor de um projeto de lei que determina uma maior exatidão no momento da avaliação. Devido aos grandes casos e números de denúncias que eu recebi no meu gabinete a respeito do glicosímetro que não está aferindo corretamente. Isso se torna uma calamidade pública porque pessoas estão morrendo. Porque o glicosímetro, quando mede pouco, você injeta insulina a mais no corpo. Quando você mede a mais, você injeta a menos. E isso pode causar morte, isso é um caso muito sério, uma situação muito séria. Então nós convocamos toda a parte da sociedade envolvida, com os diabéticos, associações, para a gente discutir uma forma de resolvermos de uma forma ou de outra essa questão urgente para o nosso Brasil, especialmente para o nosso estado de São Paulo. Hoje no Brasil existem 52 aparelhos diferentes que medem o nível de açúcar no sangue. A variação nos resultados que eles apresentam pode, por lei, chegar a 15%. O problema é que, segundo uma pesquisa realizada pela Unicamp de Campinas em 2013, as diferenças nos números ficaram entre 19% e 139%. Lado a lado, representantes do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sociedade Brasileira de Diabetes e ADJ Diabetes Brasil levantaram os problemas e discutiram sobre possíveis soluções. A Anvisa pode estabelecer um programa de avaliação, e essa é a intenção agora, para que seja feita uma avaliação de todos os produtos, uma avaliação laboratorial, e que isso sirva de subsídio para incremento dos requisitos de registro do produto. Então, a partir de determinado momento, nós vamos ter uma avaliação laboratorial com uma frequência estabelecida e que vai servir de mecanismo de decisão para a continuidade daquele produto no mercado ou não. O auditório Teotônio Vilela ficou lotado de profissionais da saúde e pacientes que enfrentam esta dificuldade todos os dias. Eu via também que eu estava tendo muita hipoglicemia. Eu falei, mas assim, eu estava com hiperglicemia há pouco, por que eu estou com hipo agora? Justamente por isso, eu acreditava no sensor, no glicosímetro, você acredita nele. Então, se ele dá 200, você vai corrigir com 2 unidades de insulina, só que eu estava com 80, com 2 unidades de insulina, ela caía para 50. Isso é uma hipoglicemia que se eu não sei me cuidar, eu posso ir parar num hospital num coma hipoglicêmico, entendeu? Graças a Deus eu consigo comprar minhas fitinhas, mas e quem não consegue?
Agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo, o tempo será nublado e chuvoso. A temperatura mínima chega a 20 graus e a máxima chega a 27. Campinas, sol entre nuvens pela manhã, à tarde e à noite, pode chover, hein? A máxima prevista é de 29 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens com possibilidade de chuva. A máxima deve alcançar os 29 graus. Sorocaba, amanhã será de sol entre nuvens. Pode chover, hein? A máxima é de 30 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, algumas nuvens, pode chover com trovoadas. Temperatura marca 31 graus. Estudantes de Direito do Litoral de São Paulo visitam aqui a Assembleia Legislativa. Voltamos já já. Estudantes do curso de Direito das faculdades Peruíbe e Anhanguera e do curso Damásio visitaram a Assembleia Legislativa de São Paulo. O direito é exercido na prática. Durante uma hora, cerca de 150 estudantes questionaram o procurador da Assembleia Legislativa, Alexandre Kimura, sobre dezenas de temas. Eu não entendo muito bem dessa parte política, assim, de Assembleia e tal, porque não é muito a área que eu gosto. Mas deu para tirar minhas dúvidas, eu consegui tirar. E acredito que o pessoal também conseguiu. É uma casa aberta que você pode vir pesquisar a biblioteca, como o professor comentou lá no auditório, né? E saber como toda essa ferramenta, esse mecanismo funciona, né? Como toda essa estrutura funciona. Eu creio que você vai conseguir ter uma visão mais panorâmica de tudo e poder ter mais ideia, conhecer mais o político, né? A política, né? Que eu particularmente não gostava. Agora comecei a gostar. Bem legal. Depois da palestra, é hora de colocar em prática um pouco do que se aprendeu aqui. Os estudantes participam de uma sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. No chamado pequeno expediente, eles acompanharam exposições dos deputados. A atividade externa, que aproxima alunos do cotidiano da vida parlamentar, também é uma oportunidade para professores explicarem suas matérias. Acho que o contato com os alunos fica mais próximo, a gente se conhece um pouco mais, além daqueles poucos minutos em sala de aula. E dá para a gente comentar a matéria depois, ainda que aqui não dê tanto tempo, porque o grupo fica sempre prestando atenção em alguma coisa, e em sala, quando a gente volta, a gente consegue comentar tudo que aconteceu, fica bom. No final do roteiro, eles são recepcionados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. Mais uma sessão de perguntas e respostas. O importante é a aproximação. Não sentir nenhum tipo de distância, nenhum tipo de formalismo, nada que seja inatingível. Mostrar para eles que tudo é acessível, que da mesma maneira que pessoas quiseram, se interessaram pela política, disputaram, assumiram o cargo de deputados, se eles se interessarem, eles têm todas as condições. Que a sala da presidência é aberta, que eles podem entrar, isso pertence ao povo. Nós vamos mostrar para eles o plenário, explicamos como funciona o colégio de líderes, a função de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa Estadual, do Congresso Nacional, que tem duas câmaras, a Câmara Alta, o Senado, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados. E houve perguntas, fizemos sorteio de livros e eu fiquei muito feliz, porque na verdade nós queremos o jovem e o estudante se interessando cada vez mais pela política, aprendendo a raciocinar por suas próprias ideias e tendo as suas próprias convicções. O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo. A profissão já é regulamentada em todo o país, mas cada região tem suas necessidades. Esse tema foi debatido aqui na Assembleia com uma proposta de adequação para os profissionais de todo o estado. Com a aprovação da Lei Federal do Artesanato, número 13.180, a profissão de artesão tem registro na carteira de trabalho e políticas públicas de crédito. Agora, os profissionais precisam discutir adaptações da base estadual. E para isso, o deputado Caio França, do PSB, trouxe o debate para a Assembleia Legislativa. A ideia é regulamentar. As legislações federais, elas são muito amplas e bem genéricas. Então, o artesanato paulista, do estado de São Paulo, ele tem que ser mais específico, ele tem que ser pioneiro. A Sutaco é referência para todo o país sobre o artesanato e me pediram que a gente pudesse abraçar essa causa. Eu sou da região da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, onde o artesanato acaba sendo mais intenso do que nas grandes metrópoles. Então, a gente sugeriu aqui à Assembleia
por ser um local amplo, reunir diversos artesãos, para a gente poder regulamentar a legislação federal. E aí sim garantir a eles, a sua aposentadoria, entre outras coisas, e definir o que é o artesanato na prática, né? Quais são os produtos que dão origem, qual é a matéria-prima do artesanato. Então, é uma discussão bem técnica, onde na verdade nesse momento a gente está escutando mais do que falando, porque quem tem a prática são eles. O objetivo do projeto é definir uma base conceitual do artesanato paulista. Há muitos e muitos anos, os artesãos do Brasil e as artesãs, eles pleiteiam o reconhecimento, que apesar de ser a profissão mais antiga do mundo, o artesanato ao longo dos anos foi perdendo a sua dignidade, a sua importância, né? Então, a Lei 13.180/2015, federal, veio resgatar a condição da profissão do artesão e da artesã. E aqui no Estado nós estamos discutindo a base conceitual do artesanato paulista, que vai embasar a lei estadual que o deputado Caio França está fazendo. Dona Cleide Toledo é artesã há mais de 30 anos e espera que a proposta estadual melhore a categoria. Que venha fortalecer o artesanato e que venha valorizar o artesão, porque nós estamos precisando mesmo dessa valorização. E porque o artesão sempre foi tão discriminado, eu acho que é uma hora de mudar essa história, né? Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia vai amanhecer com sol entre nuvens, né? A possibilidade de chuva também aumenta, a temperatura diminui, a máxima chega a 27 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã com períodos de melhoria, possibilidade também de chuva com trovoadas. A temperatura aumenta, os termômetros chegam a 31 graus. Mogi das Cruzes, dia começa com sol, muitas nuvens, no decorrer do período, possibilidade de chuva. A máxima é de 27 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã, pode chover durante o período, a temperatura chega a 30 graus. Assembleia Legislativa de São Paulo presta homenagem aos 159 anos do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vai ver já já. Representantes de centrais sindicais se reuniram aqui no Parlamento Paulista para discutir reajustes do salário mínimo regional. O deputado Ramalho da Construção do PSDB recebeu os sindicalistas para uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na pauta, o piso mínimo regional, que é aplicado a trabalhadores da iniciativa privada que não tem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O piso regional foi instituído em 2007 e tem duas faixas. A primeira engloba os profissionais domésticos como empregadas, jardineiros e babás. Para este grupo, o piso é de R$ 1.017. Na segunda faixa estão profissionais como marceneiros, vendedores, administradores agropecuários, com salário mínimo de R$ 1.094,50. O piso é reajustado todo ano com base na inflação e no crescimento da economia. Se não houver fortalecimento do mercado interno, a nação não se desenvolve. Isso é vital. Qualquer economia no mundo cresce com o incremento do trabalho, com o trabalhador podendo consumir. Não é de outra forma. Então a gente precisa ter essa consciência e mudar culturalmente os parâmetros, né, para ter uma economia mais justa e mais igual. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, enviou aqui para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 880 de 2016, que propõe o reajuste salarial das duas categorias. A audiência pública quer encontrar, então, critérios para definir esse reajuste. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, desenvolveu a pesquisa Opções de Reajuste para encontrar uma maneira justa para beneficiar esses trabalhadores. Como existe uma dificuldade, especialmente esse ano, por causa de uma conjuntura adversa, uma conjuntura econômica, desaceleração acentuada da atividade econômica, para o estado de São Paulo isso se mostrou mais grave no sentido de que a concentração industrial é elevada no estado de São Paulo e o PIB do estado de São Paulo, a variação do PIB, que era utilizada como um dos critérios para compor o reajuste nos últimos anos, ficou abalada. Então a ideia foi que a gente tentasse trazer novos elementos para a composição de um critério de reajuste. E aí que surgiu a ideia de trazer a variação da cesta básica,
Por exemplo, como um indicador para compor esse índice, a própria noção de proporcionalidade ao salário mínimo nacional no momento de implementação do piso. Esta audiência pública vai produzir relatório para ser usado nas negociações. Claro que o governo já sinalizou com a proposta, até quase dizendo que é a última instância, mas quem representa trabalhadores não pode se contentar. A gente tem que avançar, está insistindo, e o que se avançar nisso ganha com certeza os trabalhadores, e principalmente trabalhadores que não pertencem a sindicatos, que não estão organizados. A Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu a entrega do prêmio Zumbi dos Palmares. Durante a cerimônia foi inaugurada uma sala para os trabalhos do SOS Racismo. O encontro começou com um debate sobre a questão racial no Brasil. Doutora Milene Ramos, juíza do Fórum Trabalhista, falou sobre empoderamento e liderança da mulher negra. A minha proposta é que a mulher negra invista em si mesma. Ela tem que se empoderar, adquirir informações. Essas informações, elas mostram quem ela é, então ela vai se autoconhecer, conhecer o entorno dela, né, os mecanismos do racismo, do preconceito, e a partir daí, né, adquirir os conhecimentos necessários para colocar os sonhos dela em prática, né, para que ela possa atingir uma igualdade. A fé africana foi representada no encontro por Mãe Carmen de Oxum. A religiosa do Candomblé apresentou sua proposta para o combate à intolerância de crenças. Em todos os lugares que eu puder colocar a religião de matriz africana, que eu puder colocar a minha cor, a cor dos meus ancestrais, para que todo mundo veja, essa é a única forma que eu tenho de certeza de vencer o racismo, o preconceito. Você tem que ser resistente, e isso eu sou. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a deputada Beth Saão, do PT, destacou em que medida o encontro deu visibilidade ao tema racial. Mobilizações como estas, elas são fundamentais, porque além dessa discussão, desse debate, ela tem capacidade de propor alternativas, né, de fazer alguns encaminhamentos, inclusive de ser um fórum permanente de denúncias, né, sobre a violência que ainda a comunidade negra sofre muito no Brasil, em particular nas periferias dos grandes centros urbanos. O prêmio Zumbi dos Palmares foi entregue a pessoas que atuam para a preservação da identidade negra e contra o preconceito racial. A jornalista Joyce Ribeiro, apresentadora dos telejornais do SBT, foi uma das premiadas. Para mim, esse prêmio representa essa possibilidade de união, de cada vez mais união, de cada vez mais se unir as pessoas e agregar pessoas que estão batalhando e lutando para que todos abram a mente, né, e entendam de uma vez por todas que nós somos todos iguais, que nós estamos todos aqui para viver unidos e juntos e prosperar. Normalmente a gente escolhe pela resistência, pela visibilidade, pela pauta que traz, pela luta, né? Pelo tempo que está fazendo um trabalho social voltado especificamente ao combate das questões raciais. Em dia de celebração, o serviço SOS Racismo da Assembleia Legislativa, que tem um disque denúncia contra o preconceito, ganhou uma sala de trabalho. Parlamentares foram conhecer o espaço. Quando a gente abre uma porta para realmente estar atendendo esses problemas de perto, é muito melhor. A gente realmente acredita que alguma coisa de diferente vai ser feita, né? Então essa é a prova viva, o SOS Racismo tendo realmente uma sala onde as pessoas possam estar vindo falar sobre os seus problemas e trazer para a Assembleia o problema que está lá fora. O presidente Fernando Capês e outros deputados descerraram a placa, inaugurando oficialmente a sala de número 3002. O SOS Racismo é uma unidade administrativa dentro da Assembleia. É um espaço de interação com um povo que tem pouca representatividade. A inauguração da sala, o ato do Zumbi dos Palmares, é um momento, é um ato que a gente dá visibilidade e respeitabilidade para um trabalho que a população necessita muito. É um marco importante, é um espaço fixo, permanente,
que não será mais retirado do serviço do SOS Racismo. A etapa seguinte agora, que nós solidificamos esse espaço, é com a TV Assembleia e todos os meios possíveis de comunicação, divulgar esse serviço para que as denúncias de racismo, explícito ou dissimulado, cheguem a esta casa para darmos sequência nas denúncias. O Disque Denúncia do SOS Racismo atende pelo telefone e pela internet. 0800 7733 sosracismo@al.sp.gov.br. E a Assembleia Legislativa presta homenagem aos 159 anos do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles são cerca de 150 integrantes, uma pequena fração dos 150 mil componentes da corporação. Seus instrumentos representam artisticamente a maior polícia do Brasil. A finalidade principal são músicas eruditas. E a banda sinfônica, dentro da banda tem um grupo, que é a Jazz Band, que sai de dentro do grupo da banda sinfônica. E também, quando tem muito serviço, nós fazemos 2 sessões especiais devido à grande demanda de serviços. O sargento PM Matos, há 13 anos na Polícia Militar, dedicou 11 anos ao corpo musical. Em 2003, eu estava praticamente saindo da Força Aérea Brasileira, por ter cumprido 6 anos de serviço na Força Aérea Brasileira, e aí eu tive a oportunidade de vir para a Polícia Militar desempenhar essa função também dupla, de ser um policial militar e músico também. E assim, foi um complemento e um segmento da minha carreira profissional ao longo aí de muitos anos que terei ainda que cumprir. A banda sinfônica da Polícia Militar já se apresentou em grandes eventos como a inauguração do Viaduto do Chá, da Avenida Paulista. Ela própria faz parte do patrimônio histórico-cultural do Estado. Composta por 58 integrantes, executa peças eruditas e populares. Além da banda sinfônica, a Jazz Band, o coro e a camerata, a Polícia Militar de São Paulo conta com 13 bandas regimentais de música nos comandos e batalhões espalhados pelo estado de São Paulo. Para o deputado Coronel Telhada, do PSDB, uma arte rejuvenescedora que valoriza a vida militar. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, pela iniciativa da sessão solene em homenagem ao Corpo Musical, uma das mais antigas unidades da Polícia Militar, que valoriza a nossa vida militar. No evento foi outorgada a medalha do sesquicentenário do Corpo Musical para seus integrantes por destaque em prol da arte e da cultura. O deputado Coronel Camilo, do PSD, proponente da solenidade, falou da relevância do reconhecimento público. O Corpo Musical da Polícia Militar é um dos primeiros que foram criados no Brasil. E ele, além de fazer a música, de cantar a nossa alma aí com a música, o Corpo Musical também faz policiamento. Eles trabalham aí em operações da Polícia Militar, na porta do metrô, e uma parte do tempo eles tocam, uma parte do tempo eles fazem policiamento. Mas o que é mais importante, eles fazem um grande trabalho de polícia comunitária. Então eles tocam em muitos eventos, eles estão presentes sempre aqui na Assembleia Legislativa, nas sessões solenes, trocam em praça pública. Tem uma retreta que eles fazem sexta-feira na frente do Comando Geral para toda a população, ou seja, sempre levando a música e mostrando um outro lado do policial militar, além do fato de ser policial, mostrando também que tem sensibilidade, trazendo a música e encantando a gente. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, sol com aumento de nuvens pela manhã. Pode chover a qualquer hora da tarde e também à noite. A máxima chega aos 28 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período, possibilidade de pancadas de chuva, a temperatura chega a 31 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã, possibilidade também de chuva com tempestades isoladas. A máxima é de 30 graus. Marília, o dia começa com sol entre nuvens, chove durante o período, a máxima é de 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.